Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo de número 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Até aqui, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, esse texto que o Jobson leu, ele trata justamente de um texto do livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, né, escrito por Lucas, e relata uma das viagens missionárias de Paulo, né? Eu não vou adentrar no âmbito histórico, mas eu queria simplesmente extrair lições práticas. As minhas pregações geralmente são muito pragmáticas, ou seja, eu procuro extrair dentro do texto o resultado para a minha vida diária, para a tua vida diária. E eu vou fazer algumas alusões dentro desse texto, né, pegando esse contraste, essa luta, esse embate em alto mar. E o que é que resulta esses embates para mim e para a tua vida, né? Nós somos semelhantes a esse navio lançado no mar da vida, nos enfrentamentos da vida, e que recebemos muitas, vários ventos, várias tempestades, várias adversidades que nos cercam. E eu quero aqui pensar com vocês
qual era o propósito de Deus naquela jornada de Paulo, né? Deus havia dito a Paulo que Paulo haveria de chegar, de fato, em Roma, né? E a gente acha, Jobs, que quando Deus diz que a gente vai chegar em Roma ou chegar em determinado lugar, a gente pensa que a gente vai pegar um voo expresso e vai chegar logo lá. Vocês lembram daquela passagem tão conhecida que Jesus disse: olha, entre no barco e passemos para o outro lado. E a imagem primária que as pessoas teriam é que em alguns minutos já estava do outro lado. Jesus chama o povo, né, e mostra eles que entre uma banda daquele lago e a outra banda existia tufão, existia toda sorte de contrariedade que nos cerca. E qual é a lição prática que eu quero dizer a você? Deus muitas vezes nos chama e você acha que você diz: olha, eu parti e se Deus me chamou eu vou chegar. E de fato vai chegar. Agora que entre o partir e o chegar, aos pormenores. Entre o partir e o chegar, aos vendavais. E é isso que muitos crentes se decepcionam e acham que pelo fato de Deus dizer que ele iria partir, que de fato partiu, e já designava onde ia chegar, acha que a caminhada é fácil. Mas eu quero aqui abrir um parênteses nesse intercurso entre a partida e a chegada. Amém? E aí trazer para as nossas vidas o quanto é importante a gente saber que em nossa caminhada há esses embates. Mas uma certeza é que nós temos que entender, é de que nós partimos, mas que o Senhor nos deu uma garantia. Qual foi a garantia? Me diga. Da chegada. Ele tirou o povo do Egito, jogou como é que diz? Lá no deserto, não é isso? Mas aquele trabalhar de Deus no deserto, eles pensavam que ia chegar com menos de um mês, com 40 dias, passaram 40 anos. E você talvez, não, Deus me prometeu uma coisa e Deus me prometeu, é tudo fácil. Deus me chamou para o ministério, é a mil maravilha. Deus me chamou para eu constituir minha família e não vai ter crise conjugal, não vai ter crise financeira, não vai ter menino doente. Não é assim, meu irmão. A vida nossa é marcada de enfrentamento. E nós crentes temos tão enfrentamento quanto os não crentes. E talvez em dado momento até mais. Mas o que nos vai diferenciar vai ser a certeza de uma promessa do Deus tremendo que diz: vocês vão sair, vocês vão ter ilha, vocês vão ter tufão, vocês estão em embate, vocês vão ter tudo, mas vocês têm uma certeza. Eu disse que vocês iam chegar lá. Não é à toa que nós somos chamados como crente, ou seja, aquele que acredita. E acredita em quê? No impossível de Deus. E aí eu queria que nós pensássemos, o primeiro ponto que eu queria evidenciar é que de fato nós somos guiados pelas experiências dos homens ou guiados por homens com experiências com Deus. Vamos dizer juntos? Guiados por experiência de homens ou guiados com homens com experiências com Deus. Se nós pensarmos o verso inicial, o verso 9, que foi o texto que de fato o Jobson leu, nós vamos analisar comigo o verso 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser muito trabalhosa, com danos, com muito prejuízo, não só para a carga e do navio, mas também para a nossa vida. Paulo emitiu um parecer. Paulo era um homem que tinha uma experiência com Deus, era um homem que tinha conhecimento com Deus, era um homem dotado realmente de profundidades e experiências com Deus, e ele estava na condição de um presidiário. E ele chega para o centurião e diz: homens, olha, eu tenho um parecer, não vamos agora não, vamos deixar, como é que diz, termos muito mais condições de navegação. Aí vem, meus queridos, olha o que é que diz aqui, o verso seguinte, olha: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre que o que Paulo dizia. Diga: centurião, piloto, mestre e Paulo. Existia um parecer de um homem que tinha experiência com Deus e um parecer e uma opinião de homens que tinham experiência náutica, tinham experiência de navegação, mas eles não sabiam quem era o Deus do universo que Paulo servia.
Eu não estou mandando você ir buscar guru. Eu não estou mandando você buscar chefe religioso e vai lançar os búzios, Jobson. Vamos saber o que é que Deus tem. Mas em dado momento Deus usa alguém. Não vá não, Jobson. Não abre essa empresa não. Não vai essa viagem. E muitas vezes são pessoas que Deus levanta para nos dizer, e a gente diz, eu vou. Porque eu fiz tal estudo e naquele estudo disse que eu poderia abrir aquela empresa e que aquela empresa ia prosperar. Eu vou porque vamos supor, todos os especialistas, humanamente falando disso, que é favorável. Eu quero dizer a você que em dado momento nem toda perspectiva humana, ela de fato, ela chega a prosperar, ela de fato é algo concreto. O ser humano, como qualquer outro, tem lá as suas falhas, tem os seus defeitos, né? Quando a gente vai estudar realmente dentro de um viés, como é que diz, científico, a própria ciência em si não é algo exato, é algo que está aqui constituído, tem uma teoria, mas de fato essa teoria pode ser desconstruída a partir de outro, e aquilo que era tido como verdade é desconstruído e sobe-se outra. Você vê quando a gente vai estar no jornal, telejornal, né? Quando alguém assistia telejornal, né? A maioria não está assistindo. E vamos supor, a gente ia ver, vamos supor, as pessoas falando sobre, no caso, o tempo. Ele diz, segundo a meteorologia, ou seja, de acordo, é uma coisa, nenhuma ciência, nenhuma pesquisa é 100% exato. O que eu quero mostrar, nós hoje, muitas das vezes, damos mais crédito à ciência. O laudo quem disse, não é isso ou não? A pesquisa tal, eu não estou dizendo que alguém não deve dar crédito à ciência. A ciência é louvável, a ciência é benéfica. Agora, a ciência, e como qualquer outro conhecimento humano, ele não tem a última palavra. A última palavra está nas mãos de Deus. Aquele centurião deu toda a ênfase, toda a importância à figura de quem? Diga comigo, do piloto e do mestre. Aparentemente aquele homem estava errado. O centurião militar estava errado? Não, porque ele buscou duas pessoas que tinham experiência humana. O quê? Quem pilotava e o mestre náutico de navegação. Mas chega Paulo e diz, não vá não. E aí, em dado momento, a gente está diante de dois pareceres, né? Chega uma pessoa de Deus, olha, recue, vai recuar. A gente disse, não. Segundo os dados tal, eu tenho que avançar. E aí Deus muitas vezes permite que nós avançamos. Ele mesmo soberanamente grande e poderoso, mas Deus chama eu e você para as responsabilidades que nós tomamos. Nunca esqueça disso. Deus permite que eu vá? Permite. É propósito de Deus? É. Mas Deus, Ele traz sobre mim, sobre você, sabe o quê? Responsabilidade dos seus atos. Eu casei, sim. Com quem? Vou arcar com as consequências. Eu deslizei, sim. Vou pagar o preço pelo meu deslize. Amém? Nunca esqueça, toda vida nossa é permeada de decisões. Decisões, hora que nós acertamos e decisamos que nós o quê? Erramos. E isso resulta em quê? Em consequências. Amém? Vamos repetir juntos, diga, guiados por experiências de homens ou guiados por homens com experiências com Deus. Isso é muito profundo. Isso é em desuso nos dias de hoje. Porque a gente crê muito mais no que a ciência diz, no que Deus diz em sua revelação. O que é que a ciência diz? O que é que os homens dizem? O que os homens pregam aí, sabe o que é? É a pregação do niilismo. Estamos caminhando para o quê? Para o nada. Que esperança temos na nossa vida? Nada. Logo, logo, o sol com o tempo vai queimar, a ponto de acabar. E se não tem sol, não tem vida. Aí vamos logo especular onde vai ser a morada do homem daqui, o quê? A não sei quantos mil anos, luz, não é isso? E não sei o quê, e vai... A igreja tem uma certeza, ou só apagando ou não apagando, nós vamos morar nas mansões celestiais. Eles ainda estão procurando uma casa, a gente já tem uma casa preparada. Para muitos, isso é um fanatismo. Para muitos, olha para a gente e são loucos. Mas se loucura for isso, eu quero prosseguir louco. Amém? Não estou conduzindo ninguém a desconsiderar princípios
científicos. Agora eu quero dizer que ciência e ser humano é falho. E eu dentro desse bolso sou falho também. Amém? Até homens que se diziam homens de Deus e que se falavam em nome de Deus, erraram. Lembra de Davi? Davi chegou e disse: olha, vou construir uma casa. Eu moro num palácio e Deus mora numa cabana. Aí chegou o profeta: vá lá, esse negócio é de Deus. Esse negócio é, o Senhor está dizendo. Aí com um pouco Deus disse: não, Davi não vai construir. Desfaça o que você disse. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é você. Tem homens de Deus que falam assim diz o Senhor, sem Deus dizer assim do Senhor. Agora, porém, tem homem de Deus que diz: quem está dizendo é Deus, e quando Deus diz, se cumpre, porque Ele é fiel e tremendo. E a gente tem que fazer esse diferenciamento, nem crer 100% nos oráculos e achar que existe pessoas dotadas. Não, são pessoas falhas como a gente. E por sinal, Deus pode usar até um não crente para falar conosco, para nos abençoar. A gente pensa que vaso só é vaso aquele que... Não. Quantas vezes Deus levanta um ímpio? Levanta um bruxo e diz: eu vou abençoar Jó. Mas como é que pode vir? Deus faz coisas que você nem eu entende. E nem você entende os projetos de Deus. Eu era de um tipo de coisa que eu gostava. Eu quero questionar Deus, eu quero saber por que Deus faz. Meu irmão, tem coisa que você não tem que fazer nada, a não ser fazer como Jó fez, ó. Botar a mão na boca e dizer: Senhor, não estou entendendo nada. Eu só sei que tu estás no comando. Tem vendaval na nossa vida que a gente não entende nada. E nunca vai entender. Amém? E aí, lembra de uma coisa. Olha as experiências dos homens ou buscar homens com experiências com Deus. E aí prossegue o verso. Olha o que é que diz o verso 12. Acompanhe comigo. Diz assim: mas o centurião dava mais crédito do que ao piloto, ao mestre do navio, do que a Paulo. O verso 12, olha: não tendo porto próprio para invernar, a maioria era de opinião que partisse dali. Repita comigo: a maioria deles era de opinião que partisse dali. E aí eu faço mais uma outra observação. Você vai mediante a maioria? O que tem de crente, né? Maria vai com as outras. Vamos fazer uma votação. Aí o cara disse: eu vou saber logo como é que vai ficar. Vou logo o termômetro, porque eu não gosto. Tem gente até assim, vai votar, não vota no candidato pela qualificação, mas o que vai ganhar. É por isso que as pesquisas são tendenciosas, porque ele quer empurrar você. Você não tem que votar com quem vai ganhar. Você vai votar naquela pessoa que você acha que tem qualificação para governar. Só que nós, como na política, em qualquer coisa na vida, somos guiados pela maioria. Quer ver uma prova disso? Vamos ter essa plateia aqui, esse povo aqui. Aí, vamos comparar a plateia da igreja com a plateia do São João, do São Pedro, aqui do lado. Aí o cara mais está vendo, olha a minoria frente à maioria lá. Grande coisa, né? Eu nunca vi Deus trabalhar com maioria. A gente sempre quer contar com números, a gente quer contar com maioria, a gente é influenciado por essa questão. Eu sei que a gente mais do que nunca, nós não podemos ser guiados. Eu tenho que ter um propósito. Eu acho muito interessante gente que é tão assim, desprovido de personalidade, que ele sabe o que Deus disse a ele, mas por causa da maioria ele já quer entortar para o outro lado. As pessoas muitas vezes me acham talvez chato, ignorante, teimoso por natureza. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade forte naquilo que eu acredito. Eu demoro a acreditar. Agora depois que eu acredito, eu sou irredutível em dadas coisas. E eu digo: isso tem vantagem, tem desvantagem? Tem. Mas eu quero dizer uma coisa a você: você também tem que ter raiz. Você tem que saber onde você quer chegar, o que você quer da vida. Aí chega um, dá uma opinião, jovem, não, está certo. O pastor Zé Maria tem razão. Aí chega, teta, não dá não, o pastor não tem mais razão, é teta. Não, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma avaliação, e onde tiver a maioria, eu estou dentro. É assim? Você tem que saber o que você quer na sua vida, independentemente das experiências humanas, independente da maioria.
Você tem que saber o que Deus tem, que projeto na tua vida. Mesmo você nem entendendo esse projeto, você tem que dizer: Senhor, eu me lanço diante de ti. Hoje a gente vive num povo, numa sociedade, como eu sempre digo a vocês, altamente insegura e de incerteza, porque eles não conseguem entender como Abraão entendia. A Bíblia diz que Abraão saiu para uma terra sem saber para onde ia, numa certeza: Deus tem algo na minha vida, Deus tem uma promessa, Deus tem um porto seguro. Eu não sei onde eu vou passar, eu só sei que eu vou chegar. Nós precisamos ter esperança, pessoal. O mundo hoje carece de esperança. O mundo necessita realmente que vê na igreja um povo que sabe para onde está caminhando. Eu sempre digo, quando você pergunta a alguém: para onde você está caminhando? Diz: não sei. Essa pessoa está perdida. Se você está nessa noite aqui, me ouvindo, eu estou aqui, você vai para o céu hoje? Rapaz, eu não sei não. Eu estou quase lá, quase crente, quase. Não sei para onde vou, está perdido. Você tem que saber para onde você vai. Vai para onde? Para o céu. Por quê? Porque um dia Cristo conquistou na cruz um lugar para mim. Eu mereço nada a não ser o inferno, mas Ele, na sua graça, me resgatou, me redimiu, me comprou. Aleluia! Essa é a esperança do crente. E não tem esperança maior, não tem promessa maior. Amém, amados? E essa perspectiva que a gente tem que ser guiado. Não por dados, não por coisas criadas. O homem está dizendo isso, é porque a perspectiva é essa, é a do homem, a de Deus não. Se a gente for fazer a perspectiva humana, a gente não faz nada. Sabia? E muitas das vezes, entenda isso, os pensamentos negativos como os positivos. E agora não vou pregar confissão positiva para vocês, mas tem gente que é assim, que tem um pessimismo tão grande: rapaz, nós estamos numa crise, e se estamos numa crise não podemos investir em nada, se estamos numa crise não podemos fazer uma reforma, não podemos sonhar. Meu irmão, vá pelo menos projetando. Eu estava pensando, se eu não tivesse acreditado numa promessa de Deus, eu não tinha levantado aquela casa. Ou estou debaixo de uma casa porque eu entendo que Deus é tremendo, Deus de provisão. É dessa forma que o crente tem que ser. O crente tem que ser movido por embate. Ah, pastor, porque o senhor não sabe como é a minha luta. Eu não sei não, tu também não sabe a minha. Cada um da gente tem embate, tem enfrentamento. Amém? Mas uma certeza você tem que saber: olha, Deus tem um projeto na minha vida. E sabe a primeira pessoa que tem que acreditar nesse projeto? Essa pessoa que está sentada aí, você. Acaba de dizer: Deus vai usar o pastor Jobson, Joninha, Severino da Rocha. Deus quer usar quem? Você. Amém? E aí não seja movido por experiências de homens, mas por homens que têm experiências com Deus. Paulo era um homem que tinha experiência com Deus. Não foi movido por centurião, por piloto, por mestre, por maioria. Ele disse: Deus, vamos fazer um negócio, vamos ficar aqui. Não quero. E foram, pagaram o preço, vamos ver se pagaram. Amém, irmãos? Segunda verdade: os ventos contrários chegam de repente em nossa jornada. Analise comigo o verso 17, olha. O verso 13 ao 17. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejaram. Ou seja, Paulo disse: vamos ficar por aqui, senão vamos embora. Dá para caminhar, dá para navegar. Aí a Bíblia diz aqui, ó, o verso 13, diga comigo: soprando brandamente o vento sul. Ou seja, quando eles começaram a navegar, o vento estava o que? Bem brando, suave. E é bom navegar, né? O vento suave, o mar calmo, pronto. Mas lembre de uma coisa: eles pensavam ter alcançado o que desejavam. Tem muitas pessoas que pensam ter alcançado. Pensar é uma coisa, e realidade é o quê? É outra. Eles desconsideraram o parecer de Paulo. E ele disse: não, Paulo, tu estava errado, está vendo? Nós estamos caminhando aqui, ó. Aqui, o suave aqui. Estamos aqui só no bem bom. Só que de repente veio um tufão,
Eu quero dizer que a vida da gente é feita como é que diz, de ventos suaves, Joaninha. Tem vento bem suave, gente, rapaz, estão tudo normal, aquele marasmo, né? o monótono, aí com um pouco, um tufão. Sabe qual é o tufão? Uma doença de um filho. Qual é o tufão? Uma crise conjugal. Qual é o tufão? Uma morte de um parente bem próximo. E aí, meu irmão, nós nos acabamos. Nós ficamos totalmente destroçados. Na realidade, aquilo, o tufão, né, foi aquele vento que destroçou aquele navio. E dado o momento, tem muitos tufões nas nossas vidas. Que a gente vai caminhando e diz, não, eu não vou encontrar o tufão, eu não vou encontrar como é que diz, nenhuma tempestade bravio, mas nunca esqueça, cada um da gente temos que enfrentar tempestades. A gente passa por vento suave, mas também por tufão. E ninguém gosta de ter tufão, ninguém gosta de tempestade bravia, mas isso faz parte de que da nossa navegação, da nossa caminhada sobre esta terra. Amém? E aí esse povo, eles desobedeceram à experiência de Paulo e foram, e aparentemente eles o quê? Movido pela maioria, pela ação humana, não é isso? Pensavam ter alcançado. Quantas vezes você dá uma opinião, rapaz, não case com fulano de tal, não faça isso não vá para tal coisa, não pensa assim não. Aí ele vai e faz o contrário. Aí, pastor, o senhor estava errado. Olha aqui, ó. Porque inicia muito bem. Mas o quê? Não é o início. É depois do meio. É o final. Ele estava pensando que estava tudo o quê? Bem. Com vento suave. Mas depois veio o quê? Tufão. E aí, como eu digo a você, a vida é feita de ventos suaves e também de tempestade, de tufão de vento, ok? Terceira verdade, meus queridos, olha, creia em Deus, mesmo que tudo diga o contrário. O desafio nosso é acreditar em Deus, depois do tufão, depois da desobediência, ainda acreditar que Deus é capaz de fazer o que designou. É isso que a gente aprendeu hoje na escola dominical, né? Eles começaram a me apertar, Jobson, Samuel, e eles começam a botar umas coisas bem complicadas e jogar para mim, né? Aí eu pulo. O que é? Que mérito tem um homem? Me diga, nenhum. Porque Deus vai cumprir uma coisa na minha vida, porque eu presto, não, porque Ele é fiel com o que Ele prometeu. Ele chamou alguém, e alguém que Ele chamou, Ele vai cumprir da forma que Ele designou. Porque não é o mérito do vaso, não é a capacidade do vaso, mas é aquilo que Deus diz, eu velo o quê? Para cumprir com minha palavra. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Sabe por que Deus vai realizar na sua vida? Não porque você merece, não porque você tem pago o preço, não porque você tem alguma coisa de benéfica que agrade a Deus. Não, Deus vai cumprir porque Ele é fiel com a palavra dele. Mas analise que o texto é tão profundo, meus queridos, que Deus, Ele promete a gente as coisas, a gente pensa, aparentemente achou que chegou, que está tudo ok, mas depois vem tufão, vem vento, e depois vem toda a destruição. Não, acabou tudo. Como é que Deus disse que ia acontecer uma coisa dessa forma? E o que é que vem? Analise o cenário do verso 20, vamos lá? O verso 20, o que é que diz? Olha, vamos dizendo, olha, aparecendo que havia alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Analise comigo, numa tempestade em alto mar, de dia não tinha o quê? Sol. À noite não tinha estrela, só tempestade. Tem uma ocasião na vida da gente que a gente acha que o mundo escureceu, né? Cadê o sol? Desapareceu. Cadê a lua? Nem se vê. Cadê a estrela? Nada. Só o quê? Escuridão. Tempestade. E aí bate, sabe o quê?
um desespero profundo. E a gente diz, vamos o quê? Chegar lá. Vamos até Roma. É isso? A promessa de Deus está de pé, é isso que a gente diz? Não, vai se acabar tudo. Senhor, dessa vez não aguento mais não. Dessa vez, agora tem uma coisa, tu já fizeste muito milagre, mas dessa vez vai se acabar? Não é isso ou não? Nem sol, nem estrela, caindo grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança. E aí eu estava pensando, meus queridos, nesse texto, né, daquilo que Deus diz lá em Romanos para Abraão, disse, que Abraão creu contra a própria esperança. Esperança é algo fundamental na vida de uma pessoa. Quando alguém perde a esperança, alguém perde o sentido de quê? Eu já disse a vocês, N vezes, perde o sentido de viver. Nós vivemos dentro de esperança, de promessa. E aí, ele já estava perdendo o quê? A esperança. E aí, meus queridos, o verso seguinte diz assim, olha, havendo todos muito tempo sem comer, Paulo pondo-se no meio deles disse, senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa perda. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. Paulo, ele não estava passando na cara dos caras, olha, eu disse a vocês que não fosse, não era isso? É bom que vocês não tivessem ido. Eu dei o meu parecer que vocês não fossem, mas vocês foram. E diante da situação adversa, escute bem, analise bem isso. Diante da situação, a gente não é para encontrar culpado, é para a gente encontrar a solução. E já observou que diante da luta, o que é que a gente faz? Vamos buscar quem é que está errado aqui. Paulo é para dizer, olha, eu não disse a vocês, se ferraram, quebraram a cara, né? Eu disse a vocês, não vão. Paulo não fez isso. Eu disse a vocês que não deveriam ir. Vamos esquecer o que eu disse. Eu quero trazer uma solução. Diante de uma crise, não procure saber quem errou, mas como, diga comigo, como acertar. A gente sempre quer criar e levantar o bode expiatório. Quem foi que errou? Fulano, vamos apedrejar. Quem é que errou no... Né? Já observou briga de homem e mulher? Como é, de casal como é? Foi tu. Ping-pong. Não tem quem aguente, né? Porque eu nunca erro. Né? Simone sabe muito bem disso. Eu nunca erro. Sou um cara tremendamente xarope. Mas escute bem. Paulo não chega aí. Não. Olha o que é que Paulo diz, olha, era preciso ter-me o quê? Atendido. Mas era um homem, meu irmão, que era movido por algo profundo. Era um homem que era para entusiasmar os que estavam desanimados. E aí eu faço uma pergunta a você. Você é um crente de entusiasmar os outros? Vamos levantar, irmã Nalva, bora. Vamos fazer o café da manhã da escola dominical, bora. Olha, Joninho, olha, qual o evento? É lá na Arena Frabrus, vamos todo mundo. Não, olha, isso não vai dar certo não. Por quê? Uma crise dessa, não é que o povo tem R$40? Como é que a gente pode fazer churrasco? Só se for de tripa, de picanha não pode. Eu quero dizer uma coisa a você, eu não estou mandando ninguém ser otimista, mas meu irmão, a gente tem que ser movido também por um sentimento de encorajamento. Por isso que eu já deixei de postar muita troço ruim, coisa ruim no Facebook. Se eu via tanta miséria, se eu só postar, vamos postar coisa boa. Vamos se reunir, mas rapaz, olha, tá frio, tá, mas é tão bom um cachecol, né? Mas aí o cabo diz, mas e a tosse? Mas tem outra coisa, tem outras vantagens do frio. Não é possível um troço desse que só tem desvantagem. Tudo a gente enxerga negativamente. E aí Paulo, diante desse vendaval, meus queridos, ele nos ensina algo tremendo, né?
ele nos ensina o quanto precisamos ter uma perspectiva positiva diante dos contextos contrários. Amém? E aí, os 3 últimos pontos que eu quero evidenciar. Além de crer em Deus mesmo diante de quê? De que quando não haja, como é que diz? Estrela, quando não haja mais só tempestade. Mas crer em quê? No que Deus realmente tem para as nossas vidas. 4 e último ponto, penúltimo ponto. Acredite piamente na promessa de Deus. Analise comigo o verso 23, vamos lá? Fazer a análise do verso 23. Porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: não temas, é preciso que compareça perante César. Olha essa coisa tremenda, olha essa palavra como é profunda. Um anjo de Deus. Agora não é um anjo, não é de qualquer Deus, mas um anjo de Deus. Aí ele diz: olha, de quem eu sou. Será se você pode entender a veracidade dessa palavra? Diga comigo, de quem, assim ó, batendo no peito assim, de quem eu sou. Sabe o que é que significa isso daí? Que Paulo está dizendo, eu tenho o quê? Eu tenho um dono. Eu não sou uma coisa qualquer. Alguém manda em mim, e esse alguém é o Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. O Deus, o Senhor, o qual eu sirvo. De quem eu sou. Ele é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus? Se você, eu nunca vi alguém que tem uma propriedade, ele cuida da propriedade, ele cuida, e Deus cuida daqueles que são dele, amém, irmãos? Mesmo no vendaval, Paulo disse: vocês estão no vendaval, desobedeceram, vieram parar aqui, eu também estou nesse barco. E lembra de uma coisa, a gente quando está no barco, a gente em obediência ou desobediência, quando vai no barco, todos os que estão no mesmo barco, todos ganham e todos... Não, aí eu chego para Simone, olha, Simone não compra isso, ela compra. Aí quando todo mundo está endividado, quem é que se ferra? Eu e ela. Você entende isso? Estava tudo no mesmo barco. Ou nós acertamos tudo, ou erramos tudo. Não, eu vou, olha, aqui na igreja a gente vai separar os obedientes e desobedientes. Quem vai pagar o preço? Só quem desobedecer não. Paga o preço todo, porque estamos no mesmo barco. Paulo estava obedecendo, estava, mas pagou o preço com eles? Pagou, porque estava no mesmo barco, aprendendo. Mas mesmo ele naquele barco, ele disse: olha, Deus falou comigo. E o Deus, de quem? De quem eu sou. A quem eu esteve comigo, dizendo, o quê? O que é que ele disse? Uma palavra bem pequena. Uma palavra tão pequena, mas ela é tão tremenda em nossas vidas. Não temas. A gente tem que dizer, como disse o salmista: por que estás abatido, minha alma? Por que estás temendo? Por que estás inseguro, Joaninha? Se ele nesse vendaval, ele é o piloto por excelência. Se ele, em qualquer situação, ele é o Deus tremendo. E aí ele disse o quê? Não temas. E aí, por fim, meus queridos, acredite que piamente no que Deus tinha prometido. Ou seja, Deus havia feito uma promessa. Qual era a promessa? A promessa que eles haveriam chegar aonde? Diga comigo. Não temas. Diga comigo. Preciso é que compareça a César. Por isso que a mensagem é: com Deus, partida e chegada é certa. Com Deus, promessa e cumprimento é o quê? É a mesma coisa. Agora, entre a promessa e o cumprimento tem o quê? O texto lá na frente diz: era necessário dar numa ilha, era necessário ter o tufão, era necessário ter ventos bons e ruins. Entenda isso. Você vai chegar, mas no partir, no chegar, tem as ilhas. Por isso que é interessante, é necessário. Deus tem umas necessidades que a gente não entende. Eu preguei ultimamente aquele texto lá da mulher samaritana. Era necessário passar o quê? Por Samaria.
Tinha outra opção? Tinha, mas ele tinha um negócio em Samaria. Muitas ocasiões é necessário que você vá dar numa ilha. Mas o Senhor disse que era para chegar em Roma? Não, mas antes de Roma tem a ilha. Por quê? Porque Deus tinha um negócio na ilha. Porque Deus quer salvar naquela ilha. Deus muitas vezes tem escape em nossas vidas que nós não entendemos. Você compreende isso? A gente diz, Deus, eu vou chegar ali. Mas antes ele disse, eu não vou botar expresso. O voo não é expresso. É o quê? É fazendo o quê? Escala aqui e acolá. Só que a gente quer a coisa o quê? Como é que a gente gosta? Das coisas expresso. Café expresso, né? Que mais expresso? Internet nem se fala, tem que ser mais do que expresso. Se tem 4G, tem que ter 5G, não sei o quê, e tanto K, e tanto 4K, televisão 8K, as coisas. E Deus disse, não é expresso. Por isso que a ansiedade é tão grande, né? O povo é ruim nas unhas, não sei o quê. Olha, o pastor não termina o culto, mas o quê, meu? 8h15 agora. Nunca esqueça que o trabalho de Deus não é numa panela de pressão. O cozinhar de Deus é numa panela de barro, bem devagarzinho ali. A comida fica melhor. E a gente tem que aprender a esperar. Sabia disso? A ser um povo assim, de compreender o agir de Deus. E aí Deus nos ensina nesse texto. Vamos lá, o último ponto. Entre a partida e a chegada teremos que os escapes temporários de Deus. Nesse contexto era uma ilha. A gente vê lá em 1 Reis 17, 3 e 7, Deus mandando Elias para um querite. E o querite, mesmo Deus mandando, que era o querite, que era um ribeiro, esse ribeiro secou. Isso mostra o quê? Que ali que Deus falou com Elias, simplesmente era um escape, era uma janela. Deus muitas vezes nos manda a ilha, mas a ilha não é o lugar que você tem que chegar. A ilha simplesmente é um mero quê? Escape. E aí eu faço uma pergunta, e você responde para você mesmo, que ilha é que Deus está levando? Que escape é esse? Muitas vezes Deus levanta uma pessoa naquele momento. Aí você quer que a pessoa fique a sua muleta, né? É só aquele momento, é só aquele tempo. E é isso que o Senhor encerra essa narrativa. E depois vocês podem prosseguir em casa, em outro momento a gente prega. Mas assim, diga comigo o verso 26. Porém, é necessário darmos em uma ilha. O verso 25 diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, em quem sucederá do modo como foi o que? Dito. O que Deus disse, Paulo disse, vai acontecer. O que Deus prometeu, vai acontecer. O que é que Deus prometeu? Chegar onde? Em Roma. Deus havia prometido? Sim. Ele disse, olha, o que Deus prometeu, vai o que? Acontecer. Porém, antes de acontecer o que Deus prometeu, Ele disse para mim que eu vou ter que ir numa ilha. E aí eu encerro a dizer a vocês, a gente em dado momento vai ter que dar numa ilha. Mas nunca esqueça, a ilha é um lugar de escape. A ilha não é a chegada. A ilha simplesmente é algo intermediário. Amém, meus irmãos? Amém? E aí eu digo uma coisa aqui a vocês e encerro dizendo, olha, reiterando, entre a partida e a chegada, há as ilhas, as ilhotas, aos escapes. Agora uma certeza eu quero garantir a você à luz da Escritura. Deus disse, estou perguntando a vocês, Deus disse, Deus prometeu, pode descansar, vai chegar. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. E você dizer para você mesmo, olhe, Senhor, Tu reiteraste uma promessa na minha vida. Eu estou aqui doido, cansado para o quê? Parar. Estou doido para fazer a cabana na ilha. Ele disse, não, a ilha só é a passagem. É necessário dar numa ilha, mas a promessa é o quê? Chegar em Roma. Deus tem uma promessa nessa terra contigo, mas Ele tem uma promessa maior na minha vida. Sabe o que é?
A promessa das promessas, Jobson. Ele disse: olha, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. A morada da gente não é essa terra. A morada nossa, olha, está preparada, como diz João, lá nas mansões celestiais. E lá, é para lá que eu quero ir e que vou caminhando na graça de Deus. Se coloque de pé, por favor.